curvamos hoje neste culto perante um combatente de armas espirituais empunhadas no coração, perante o seu manso sorriso evangelizador. Eis-nos aqui juntos, juntando nossos risos neste dia de história e de alegria, para este mestre da vida, ao teu céu, hoje, doutor. Queremos, ó Deus, para que ele continue, pois inundando nossos tímpanos com saberes da vida, para que continue temperando nossos corações com bondade imensa e que alimente nossos espíritos fracos neste tempo pesado, neste tempo líquido. Este homem que sonhou com um Moçambique democrático, este homem, um dos heróis da palavra, que neste dia ressuscita Guilherme Tapera Mpongo e companhia, estes heróis, vossos seguidores. Pedimos, Senhor, neste momento, para que permita que o coro dos anjos toque trombetas lá no céu e alerta para uma atenção especial hoje nesta cerimônia, este grande dia do grande Quenya que nos oferece. Outrora American Board, hoje é a nossa Mozambican Board. Oramos para que tudo que nós podemos fazer aqui seja para a tua honra e glória. E as mãos desses homens aqui façam a tua vontade, que descreveste no início da história. Em nome de Cristo, de hoje e para sempre. Aleluia. Queremos saudar a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui hoje por duas razões. A primeira, estamos aqui por duas razões. A primeira é que queremos lembrar o nascimento do nosso vovô. Depois que ele nasceu, passam hoje 90 anos de idade e ele completou essa data, esses anos, no dia 15 de maio, e é um motivo de louvor ao nosso Deus. Os africanos não fazem isso. É assim que fazem os africanos. É assim que fazem os africanos quando nascem alguém. Não conhecem. Como é que nós fazemos quando alguém nasce? Deus nos ouve assim, Ele nos conhece como africanos. E também temos a segunda razão, que é o nosso avô, reverendo Quenya, hoje dá mais um passo na sua vida. Ele vai ser graduado com o título honoris causa, doutoramento em honoris causa, para ter reconhecimento a tudo
seguida ilustrarei como ele se posiciona perante esta sua missão. O traçado da vida do reverendo Arão Bueno tenuamente começa a definir-se 32 anos antes do seu nascimento, com a chegada dos missionários congregacionalistas em julho de 1892. Chegavam a uma cidade ainda rústica, constituída por uma avenida ladeada por residências, lojas e bares de um andar, na qual infrequentemente passavam carros rickshaw de europeus impulsionados pela força humana dos africanos que lá serviam de mão de obra. Mais importante, chegava a uma das parcelas do reino de Mumunhã. Nesta era, Manica e Sofala era o ponto de convergência da realização do conceito de império colonial português, das tentativas de sobrevivência do reino de Gaza de Mumunhã. O declínio das aspirações de Rhodes, da Nova Rodésia, de ter acesso às costas tipificadas por meio século de administração da Companhia de Moçambique. Das frustrações dos missionários protestantes exercerem livremente a missão evangelizadora e educadora associada ao surgimento da conscientização religiosa e nacional entre os moçambicanos face à opressão estrangeira. O crescente nacionalismo português, acompanhado por uma ideologia repressiva e formulações de leis que obstruíam, de facto, a missão evangelizadora e educativa dos missionários protestantes, estimulou respostas diversificadas dos principais atores da época. A Companhia de Moçambique, aportuguesando-se o quanto podia, ampliando a opressão aos moçambicanos e intensificando os obstáculos à ação evangelizadora dos missionários protestantes. Por seu lado, os missionários balanceavam-se entre o desejo de funcionar livremente nas colônias e o impulso de denunciar, atuar contra a injustiça social. Ao primeiro extremo estava associado a abordagem de que os problemas locais das missões deverem ser resolvidos localmente, advogando-se que as missões devem ser sensíveis aos predicamentos de Portugal, o cultivar de relações cordiais com as autoridades locais para facilitar soluções locais, o uso da língua lusa. Para o extremo oposto, se defendiam por recurso aos canais diplomáticos, o uso do protesto político em fóruns internacionais, exposição pública para estimular a reação pública. Entre 1895 e 1924, o Conselho Internacional dos Missionários havia explorado essas abordagens de um extremo para o outro, aprendendo que a reação de Portugal passava do cinismo cordial para a completa fúria e obstrução total. Este cenário, muito cedo, obrigou os missionários a transferir a iniciativa administrativa e ideológica às comunidades cristãs moçambicanas, que colaboravam intermitentemente com os missionários que repetidamente eram impedidos com constantes encerramentos de escolas e locais de culto, exacerbados com a imposição pela Companhia de Moçambique e governo português às comunidades cristãs de um clima de espancamento, terror e medo. Em 1924, um evangelista, líder da zona de Maonga, Zacarias Marongai Nguema, que se dedicava à construção de barcos costeiros de grande porte, teria o seu filho varão e daria pelo nome de Arão Nguema. Era época de elevado nervosismo político em Portugal. O sociólogo americano Ross acabava de publicar o seu relatório detalhado sobre
trabalhos forçados. Os baldos perpetrados pela Companhia de Moçambique eram o culminar do longo trabalho de recolha de evidência dos missionários Capa Simão, Bunker e Maxwell. O relatório que enfureceu os portugueses denunciava o facto de milhares de mulheres e crianças estarem sujeitos a trabalhos forçados nas salinas de Chiloane, nos palmares de Xilinda, nas plantações de açúcar e algodão, sem terem nenhuma forma de compensação. O evangelista Zacarias sempre inculcou no seu filho os bons hábitos de trabalho e de fé cristã. O menino Arão, em ter idade, já acompanhava a sua mãe na pesca por arrasto de rede de tégue, mandobo e outras delicácias costeiras. O menino Arão frequentemente auxiliava o seu pai na caça de antílopes e mesmo na defesa contra animais ferozes que por vezes atacavam o gado na aldeia. À noite, em volta da fogueira, com a longa luz cintilante das estrelas, o menino Arão ouvia os contos da sua avó materna Machique, que o fazia emergir nas profundezas da rica cultura africana. A noite terminava com as orações do evangelista Zacarias, dedicadas à família e à aldeia. O menino Arão sempre mostrou a sua ânsia de aprender, tendo-se iniciado no abecedário com as lições do seu pai, que em seguida solicitou ao reverendo Samuel Simão que lhe matriculasse na escola de Tapera-Nkomo. A escola de Tapera-Nkomo fazia parte das tentativas da América do Norte estabelecer uma rede escolar de postos cristãos em Maninga e Sofala. Em 1927, a América do Norte havia também aberto a escola de Gogói, cujo reverendo Dente Simão estudar em Monte Cilindro, na Mesquina, missão suíça, na então Florence Marques, acabava de ser certificado como professor. A ida a Monte Cilindro de estudantes moçambicanos iniciara em 1905, quando, devido à violência e encerramento da escola aberta pelo missionário Bunker, este se vira forçado a escolher 18 voluntários, entre os quais o Dr. Capa Simão, para ir estudar no posto missionário em Monte Cilindro. Já com 15 anos, o jovem Arão Goenha não ficaria por muito tempo alheio às convulsões políticas do seu tempo. Regressara de férias, quando numa manhã, ocupado com seu irmão Lucas Goenha, na sua atividade pesqueira, foi preso em pleno mar, subjugado nos campos de Chibalo, onde passou 6 intensos meses de trabalho forçado. A vida não seria mais a mesma para o jovem Arão Goenha, paradoxalmente pelas mesmas razões evocadas por Tapera-Nkomo em 1907. A ameaça permanente do regresso ao trabalho forçado e a pressão familiar para casar levariam Arão Goenha a regressar à Beira passado um mês. Nos próximos 17 anos, o jovem Arão Goenha dedicou-se ao trabalho de conferente de Maninga Trágica, enquanto morava em casa do seu tio Machoni. Nos seus tempos livres, trabalhava com as crianças da igreja de estudo de Tapera-Nkomo. Nessa altura, a responsabilidade missionária da região de Maninga e Sofala já havia sido, por solicitação da América do Norte, passada à missão suíça. A depressão dos princípios dos anos 30, a cessação de financiamento da Associação Fairfield em 1937 e a falta de missionários experientes teriam sido a causa dessa decisão. Pierre Rose, Nascimento de Jesus Freire e Cabo Narido foram os missionários que, obedecendo a uma estratégia sensível e às reações do governo colonial, foram sempre colocados na Beira. Este período na Beira jogou um papel importante na formação das convicções do jovem Goenha. O crescimento da consciência político-social e religiosa,
áreas do governo colonial teriam sido os principais fatores que moldaram estas condições. A elevada conscientização social foi caracterizada pela maturação das instituições da comunidade cristã protestante. Já havia passado 3 gerações de líderes religiosos moçambicanos desde o tempo de Cabacimama. Desse tempo de Cabacimama, da Pera Como, Debe Simamo, Aquilas Nguenha, Samuel Simamo. Sob a liderança desses líderes, foram constituídos o Grêmio Membrófilo de Manica e Sofala, a Associação Cristã de Beneficiação Portuguesa de Culto, ambas organizações com o amplo aspecto de objetivos que se estendiam desde ajuda mútua em caso de doenças, problemas familiares, despesas de funeral, por um lado, e assuntos de natureza religiosa, política, social e educacional, econômica e saúde. Tal situação estimulou a expansão de serviços de evangelização através do aumento de zonas de um número elevado de comunidades em Manica e Sofala. Um vibrante diálogo social que culminou numa ação coletiva contra as injustiças do regime colonial. São exemplos a revolta da população de Machanga contra o chefe de posto de Machanga nos finais dos anos 50, que resultou no uso de uma forte aparato militar na prisão e deportação de muitos moçambicanos e mais encerramentos da Igreja. Assim, os missionários responderam aplicando uma estratégia reconciliatória baseada em que problemas locais das missões devem ser resolvidos localmente até o envolvimento de missionários portugueses, como, por exemplo, nascimento de Jesus Freire, para reduzir a tensão e permitir continuar o trabalho da Igreja. Em 1951, o jovem Arão Nguenha é enviado por Campo Nariga a Lourenço Marques, onde completa o primeiro ciclo dos liceus em 1956, estando internado no COV. No COV, o jovem Arão torna-se um aluno dedicado das canções de música do reverendo Clare. Fortalece o seu sentido de disciplina e refina as suas habilidades de resolução de conflitos e problemas. Por exemplo, o reverendo Clare enfatizava que um problema tinha que ser suficientemente destacado para permitir que se focasse nele. A maca e fanela coelho a maca. Encobre serviu como cônsul do internato, sendo responsável pelas atividades dentro do internato, tais como limpeza, cozinha e a vida diária do internato. O jovem Arão trabalhou como instrutor de escola dominical de Fernambuco, das patrulhas, ensinando a Bíblia, a cantar, a higiene pessoal e ensinando as crianças o bom comportamento, a saber respeitar os mais velhos, a ajudar as pessoas a atravessar a estrada e fazer visitas às casas para, juntamente com as famílias, educar e catequizando-os. Alguns dos atuais líderes, como por exemplo, Armando Emílio Quebuza, presidente da República, Manuel Antônio, José Moiano e outros beneficiaram das suas lições para a formação do seu caráter e personalidade. Em conta, o jovem Nguenha foi influenciado pela frontalidade honesta e aberta do jovem Eduardo Mangano quando discutia lições de pregações dos missionários, pela vocação de cantar e capacidade de argumentar do reverendo Manganhene, que sempre explorava profundamente os tópicos que apresentava e admirava a excessiva submissão do reverendo Filomeno Nhankala. Em seguida, o jovem Arão iria iniciar a sua formação como reverendo na escola de Ricardo, que, por ter sido encerrado temporariamente por ordens do governo, funcionava em Xamambuco. Na escola de Ricardo, teve professores de carisma, como missionários suíços, Gilirac, Fatão, Chalet, Andrié, Claire, Muriel,
mais velho, Alcido Bueno, Rosa Silvana era professora primária de magistério, instrutora das senhoras de imagética e foi fundadora da reunião das senhoras da Igreja de Cristo na Beira. Ensinou as meninas e senhoras a fazer camisolas e a cantar. Conta o reverendo Bueno que um dia recebeu uma carta dela com a letra completa da canção Nzid Servile Maurice. Regressado para Beira com a família, o reverendo Bueno queria permanecer 6 anos, não sem novidades. No início de 1961, acabava de formar um dos movimentos de Monte Sereno, que mais tarde iria fazer parte da Frente de Libertação de Moçambique. A PIDE não passou despercebida deste acontecimento. Depressa ligou o movimento à Igreja de Estudo. Entanto, que um pouco depois da formação do movimento, o reverendo Arão Bueno visitava o seu colega e amigo, reverendo Urias Simão, que acabava de fundar o movimento. Esta era uma oportunidade única de uma vez por todas encerrar a Igreja de Estudo e eliminar para sempre os serviços missionários por provada a subversão contra Portugal. O reverendo Bueno foi preso. A sua chegada de Monte Sereno teve permanecido nos calabouços os próximos 4 meses. Na sua defesa, o reverendo Bueno procurou provar que não havia ligação entre a formação do movimento com a Igreja de Estudo e os missionários. Não porque a PIDE não tivesse razão, mas felizmente para o reverendo Bueno, a PIDE procurava as causas da origem do movimento em 1961, quando este se situa num período longo que remontava dos anos 50. Em seguida, o reverendo Arão é transferido para Lourenço Marques, onde trabalha também como professor na missão suíça de Antioquia e posteriormente em Maturim. Em 1967, trabalha em Maputo para a comunidade de Manica Episcopal Brasileira. O reverendo Arão Bueno reforma-se em 1988 como capelão do Seminário Unido de Recado. Daí em diante, queria trabalhar como reverendo, ancião e na liderança dos esforços de construção da paróquia da Igreja de Cristo, juntamente com outros dirigentes cristãos e empresários nacionais. A vida de dedicação do reverendo Bueno assentou nas condições de que 1. Fazia parte de um povo sob o jugo colonial e necessitava de se libertar. 2. Que a religião e a fé desperta as pessoas, dando-lhes visão para se libertarem. A palavra de Deus é revolucionária. 3. Que a palavra de Deus muda a forma de pensar das pessoas e permite que saibam distinguir o bem do mal. 4. Que a palavra de Deus é libertadora e transformadora, liberta do medo e da vergonha. 5. Que a palavra de Deus evoca a ação das pessoas contra o mal a favor do bem. Que a fé sem ação está morta. Essas convicções tinham que sobreviver e superar as convicções dos regimes colonizadores de Portugal e Grã-Bretanha, as convicções dos missionários e a rápida formação da conscientização da comunidade cristã e dos moçambicanos em geral. Salazar estava convicto que deveria promover a política de preservar a homogeneidade espiritual e unidade do Império Português através da religião, educação e língua. Portugal via a Igreja Católica como um meio para desenvolver os seus interesses coloniais. Rhodes estava ciente que a religião e a educação davam acesso ao poder. As obstruções à evangelização e educação conduziram o missionário Hollis, da América Gold, a interpretar a cínica legislação colonial que autorizava os missionários a funcionarem livremente nas colônias, dizendo, citação, enquanto os missionários pode ser que tenham o direito de ensinar, não havia nada que afirmasse que os africanos teriam
unidade ideológica e administrativa no vasto criado entre estas convicções. Por esta vida cheia de ensinamentos, gostaríamos de congratular assim nosso pai, assim nosso avô, assim hoje candidato e
a fim de melhor servir este país. Não foi um esforço em vão, embora não tenha sido capaz de atingir seus limites desejados devido a razões de vária ordem, quer financeiras, quer organizacionais. Apesar desses pequenos fracassos, a Igreja de Cristo Unida produziu filhos e filhas que ocuparam e ocupam posições destacáveis na sociedade cristã, prestando serviços em ministérios governamentais, ONGs e outros pontos como resultado do trabalho da Igreja. A Igreja de Cristo continua incansavelmente a desempenhar o seu papel no combate à ignorância, à pobreza, à criminalidade, à corrupção, ao tribalismo, ao regionalismo e outros males que sufocam o progresso da nossa sociedade moçambicana. A busca da convivência nacional, a pacificação do país é um dos assuntos candentes que preocupam a direção da Igreja de Cristo Unida em Moçambique e a Exposição América Agora. Minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, permitam-me encostar a minha roupa desta oratória, porque senão não vamos terminar tão cedo. Antes de terminar, gostaria de mais uma vez agradecer a todos aqui presentes, e em particular aos filhos, noras, netos e netos do Pedro Rambeira, que tudo tem feito para conservar o nosso idoso pastor saudável e bem tratado. É muito agradável quando os filhos tratam bem os seus progenitores e Deus promete uma grande bênção aos que o fazem. E Deus nos abençoe em toda a vossa vida. A Igreja de Cristo Unida em Moçambique congratula-se por este grande homem de Deus, que é grande orgulho da Igreja de Cristo Unida em Moçambique. Ao chegar aos 90 anos, é o pastor mais velho da nossa igreja, que merece o reconhecimento do trabalho que exerceu nesta igreja, pela idade que tem e pelo tempo que trabalhou como pastor, bastaria como matéria para uma condecoração comigo. Com essas palavras, em nome da igreja e em nome pessoal, sinto-me de partir para endossar, declarar que o reverendo Ronaldo por tudo que ele fez a nível desta igreja e na sociedade cristã, merece receber o título de doutor honoris causa, no culto da 7 de maio de 2014, e muito obrigado a vocês. Faz questão de seguramente. Daquilo que eu falei aqui, 10 razões muito grandes. Só vou dizer a primeira razão, a segunda, a terceira, a terceira razão. E depois disso, vou perguntar à congregação se concorda comigo ou não. Se concordar comigo, vamos levantar, vamos aplaudir e vou pedir para que os nossos superiores aqui, então, consagrem a ele. Então, por favor, eu peço interpretação desses 2 pontos, que é para que depois pronunciarem-se a favor ou contra. O primeiro ponto é o seguinte: eu, que conheci ele, acredito e acho que é vontade de Deus que ele hoje seja condecorado
Então, eu já sou provedor, agora até trabalhar tanto tempo assim, não pode morrer se receber um trabalho importante ou efetivamente. Portanto, esse é o segundo motivo que nos leva a propor para que seja contemporâneo. O terceiro motivo que eu trago para a fundamentação é que ele, acreditando ou não, ou se a igreja sabe ou não sabe, ele é escritor, ele é autor de várias literaturas, de vários livros, e entre um dos livros que ele escreveu é aquele que eu tenho nas minhas mãos, que fala sobre a história da comunidade de Lau na província de Manica que se fala. O desafio que vai para as outras províncias é: será que todas as províncias têm um escritor, têm um autor que escreveu um livro que fala a respeito dessa província, ou só fala de Manica que é a única? Se é a única, então este homem de fato merece algo que é diferente dos outros. Aleluia! Quarta fundamentação. Este homem é muito especial, porque ele é um dos professores da Sua Excelência, o Presidente da República, o senhor Armando Emílio Guebuza. Quem mais ele poderá dizer, e eu fui professor deste homem, senão o Moeda? O outro muito importante profissional, ele foi professor do general da reserva José Moiano. Ele foi professor do ex-ministro, do antigo ministro Manuel Antônio. Mas ele foi professor de grandes pessoas, e então ele merece ser dado uma honra pelo trabalho importante que ele fez de trazer a vida, não só em termos físicos, mas também mais intelectual, que é um homem tão importante como o presidente da República. Aquilo que ele faz hoje em dia, aprendeu desse homem. Então, achamos que ele merece um aplauso por ter preparado um homem tão importante como a Sua Excelência, o presidente da República. Mais um aplauso para todos. E amigo e conviveu durante um bom tempo com o doutor Eduardo Mogani, que é o fundador da FEMIL. É verdade ou não é verdade? Vocês não sabiam, nós hoje somos grandes amigos, e então se ele for doutor, o outro não faz sentido que ele não seja doutor. Não é verdade? Sexto argumento ou fundamentação. Ele é muito especial, porque ele é o único entre nós aqui que conseguiu viver em 3 gerações de Moçambique. Ele conheceu Moçambique quando ainda era a companhia de Moçambique, não era Estado, não era país, era apenas uma companhia de Moçambique. Ele viveu durante essa época de Moçambique, era 6 companhias de Portugal aqui em Moçambique. Depois disso, teve a hora de viver um momento em que Moçambique era apenas uma província de Portugal. Aqui tiveram as histórias da vez, mas Moçambique foi um momento que era apenas considerado como uma simples província das 3 províncias de Portugal. Ele viveu esses momentos, e foi um momento difícil no Estado. Estava de fazer, muita gente foi para muitas partes do mundo, mas ele sobreviveu com todos esses lugares todos e conseguiu resistir àquilo isso. E graças a Deus ele entrou na 3ª geração de Moçambique independente. Entre nós aqui, ele viu Moçambique como companhia, ele viu Moçambique como província, e
homem é um músico. Ele sabe escrever letras ou cartas, ilustrações, mas também sabe ler as notas musicais. Ele é um músico e agradeceu pelos músicos antes de ir para a glória, deixa algumas músicas gravadas dele mesmo, que é para nunca mais nos esquecermos dele. Mais uma palavra para esse músico. O argumento do Nordeste, a fundamentação do Nordeste é a seguinte. O pastor Armando William foi defensor da igreja durante o regime colonial, quando favorecia mais a igreja católica e as igrejas protestantes eram perseguidas ou oprimidas. Mas ele é um daqueles que disse: eu não aceito que isso continue dessa maneira, e foi um grande defensor. Mas o que é interessante é que ele não só dirigiu a igreja durante o regime colonial, mas logo depois da independência houve uma pequena restrição à igreja. Mas ele não se sentiu, não teve medo de se manter firme e contribuiu para que a igreja continuasse a ser forte como ela é hoje em dia. Então, ele passou por dificuldades tanto durante o regime colonial como logo após a independência, e foi graças a homens como ele que se mantiveram firmes em momentos difíceis que a igreja hoje em dia existe em Moçambique. E creio que ele não é o único, mas de fato é que em Moçambique a igreja existe. Foi graças à entrega, prontidão e dedicação abnegada de homens como ele. Para base desses desafios, eu faço a seguinte pergunta: este homem de Deus, será que merece ser condecorado doutor em dignidade, mas quando falam ou não merece? Se ele merece, por favor, vamos levantar todos, vamos aplaudir, fazendo curva, e veja ele, depois disso, então, obra de continuação, vou pedir para que os superiores e ele, onde podem, porque ele merece mais. O que acha, igreja?
pastor querido, é do melhor que a gente tem. Não outra amizade no mundo que seja igual a do pastor. Pastor querido, é do melhor que a gente tem. Não outra amizade no mundo que seja igual a do pastor. Bom dia. Nós vimos por este meio desejar e desejar os parabéns ao nosso querido pastor Humberto. Um agradecimento especial e endereçamos aos tios Alcido e Jairo e às respectivas famílias, que com muito carinho têm cuidado do nosso respeitoso pastor. Pastor Humberto, tem um segredo para si. Aos domingos, depois da escola dominical, a mãe diz-nos: meninas, vamos cumprimentar o bom Humberto. Bom dia. Nós vimos por este meio desejar os sinceros parabéns ao nosso querido pastor Bueno. Um agradecimento especial endereçamos aos tios Alcido e Jairo e às respectivas famílias que com muito carinho têm cuidado do nosso respeitoso pastor. Pastor Bueno, temos um segredo para si. Aos domingos, depois da escola dominical, a mãe diz-nos: meninas, vão cumprimentar o bom Bueno. E nós vamos com muito gosto. Nós ficamos muito felizes e achamos muita graça quando o pastor nos disse: olá, escola dominical, não é? Continue assim.